Rádio Aranãs. Boa tarde, ouvintes da Rádio Aranãs. Bom, nós estamos em sequência, com as nossas entrevistas, principalmente nessa semana aí que teve o Dia Internacional da Mulher, e nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios uma mulher, uma delegada, ela que é responsável em receber os casos, receber as demandas e, através de uma instituição muito séria, da Polícia Civil, oferecer toda a segurança que as mulheres precisam para poder sair daquele relacionamento abusivo, agressivo, não é? Muitas mulheres passam por isso no dia a dia, quando a gente nota índices alarmantes de feminicídio. Doutora Raquel Bertola, ela que é delegada da especializada de defesa das mulheres, delegacia especializada, está aqui conosco. Doutora Raquel, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui conosco. Boa tarde, Jailson, é sempre um prazer, estar conversando com vocês, com os ouvintes. Assunto relacionado ao combate dos crimes contra a mulher. Doutora, tem aumentado muito, a gente tem visto cada dia, eu não sei se é porque, se antigamente isso já acontecia, mas não tinha muitas vezes a mídia que tem hoje, mas a gente nota a cada momento um caso novo, né? Infelizmente, os dados são uma constante, eles não diminuem, eles só se mantêm ou tendem sempre a aumentar, infelizmente. Eu acredito que com as denúncias, com o conhecimento da legislação por parte da mulher, essas notícias, elas são trazidas a nós de forma mais rotineira e mais eficaz, dia a dia. A que a senhora acredita esse aumento, doutora, da violência contra a mulher? Olha, o que motiva, a violência contra a mulher são vários fatores, Jailson? O fator socioeconômico, o costume, esse sentimento arraigado de machismo que ainda predomina ainda nas cidades, pequenas. E são vários fatores que levam o cometimento da violência contra a mulher, infelizmente. Não se pode destacar um único exclusivo, mas o sentimento de posse do homem com relação à mulher, geralmente o que a gente vê é isso que motiva a maioria dos crimes contra a mulher. A gente nota que hoje existe uma exposição excessiva de ambos os lados, tanto do lado masculino quanto feminino, principalmente nas redes sociais. A senhora acha que justamente essa exposição que acontece nas redes sociais também tem, de certa forma, alimentado o ciúme e, através do ciúme, alimentado também a violência? A mulher, ela tem o poder sobre a sua imagem, sobre o seu corpo, Então, hoje em dia, a rede social, ela pode fazer o que ela bem entender da sua rede social, não é bem assim? Então, ela tem que saber com quem que ela se relaciona. Sim. Se o outro lado aceita esse tipo de disposição, A forma com que se faz, isso aí depende muito da relação entre o casal, Mas quando com quem ela tem essa relação íntima de afeto é muito possessivo, é muito ciumento, aí tem que ser pesado, Essa dosagem e disposição. Isso aí pode gerar um maior conflito. Mas as pessoas são livres para fazer o que bem entende, E aí seria o caso dela terminar essa relação, E não se privar de algo que a faça bem, que não atente aí contra algo que possa fazer mal a ela, Mas com relação a isso, tudo certo, E hoje em dia a gente tem falando desse enfoque de rede social, ano passado saiu um novo crime, é o crime de perseguição, de stalking, que a gente chama, sabe? Que é a perseguição, quando a menina termina o relacionamento com o rapaz, ele fica perseguindo ela pela rede social, Sim. Cria fakes, para injuriar, para difamar, persegue na rede social, tecendo comentários ofensivos a ela, Tudo por intermédio da rede social. Isso é um crime específico, que ela pode denunciar a esse ex-companheiro por isso, viu? Doutora, ontem, na entrevista que eu fiz ontem, uma mulher vítima da violência, ela conseguiu separar, conseguiu dizer um basta, mas ela falando que a violência com ela começou no tempo de namoro. Eu queria que a senhora falasse o seguinte,
as pessoas, quando entram num relacionamento, precisam observar mais e ver a que ponto aquele relacionamento pode chegar. Porque, às vezes, um simples empurrão, a pessoa não coloca relevância naquilo, de um simples, foi só um simples empurrão, estava nervoso, aquela arrancada mais violenta com o carro, tal. Mas isso são indícios também de que ali pode se tornar um relacionamento agressivo, né, e abusivo. Sim, Jair, isso é o que a gente chama de ciclo da violência doméstica, né? Ela se inicia com uma palavra ofensiva, com uma queixa de, olha como é que você está se vestindo, não gosto dessa saia curta, e ali só vai tomando proporção cada vez maiores, né? Começa no namoro, e se a mulher ela não se atentar para isso, não cortar esse tipo de reação do namorado, do companheiro, logo no início, isso só tende a evoluir para algo pior. É o que a gente vê. E a mulher, ela é livre, né? Ela é livre para decidir sobre relacionamentos, né? Se não tá bom para ele dessa forma, ela tem que terminar esse relacionamento, né? Não, tem que se amoldando o que o sujeito vai falando com ela. Eu não gosto de saias, você tem que colocar uma saia comprida, e ali ela só veste a saia comprida, e ele nunca vai estar satisfeito, né? Daí a pouco, não pode sair de casa, e não pode trabalhar, e aí fica dependendo dele financeiramente, emocionalmente, e ali a violência ela vai se configurando de todas as formas previstas na legislação, né? Que é a física, que é a psicológica, que é a moral, que é a sexual, não é? Porque a nossa lei, ela não pune só a violência física, não, né? Que é a ofensa à integridade da pessoa, que é uma lesão corporal. Ela pune uma humilhação, que é a violência psicológica, quando o sujeito subjuga a mulher, quando humilha, né, quando distrata. A legislação pune também quando ele esconde a carteira de trabalho dela, não deixa ela sair para trabalhar, ou ela tem um negocinho dela dentro de casa, ele danifica os bens dela, não deixa ela ter outra fonte de renda que não seja a subsistência que ele provém à família, né? Temos também a violência de natureza sexual, quando ele impede ela de usar um método para evitar uma gravidez indesejada por ela. Isso também é uma forma de violência. Quando ele a constrange a manter uma relação sexual quando ela não quer, né? Porque não é porque é esposa que ela tem que ceder sempre. A relação sexual ela é um ajuste, né? Ambos têm que querer. Não é porque é casado que ela tem a obrigação. Isso são formas de violência doméstica. E a violência psicológica, hoje em dia, ela ganhou um tipo específico, uma punição específica também, que não cabe nem a fiança quando é levado em caso de flagrante de delito para a autoridade policial. Ela já está prevista legalmente em tipo específico também. Doutora, existem muitos casos de, por exemplo, a mulher que vai lá, denuncia, tá sofrendo agressões, denuncia. Daí a pouquinho se arrepende e chega lá e quer retirar. Existe isso, porque a gente sabe que a Lei Maria da Penha parece que não permite isso mais. Mas existe essa tentativa delas irem, não, mas conversamos, ele porque estava nervoso, tem muito isso? Sim, tem. Às vezes, no programa de ontem, a vítima até falou, porque quando não está em flagrante, ele não vai preso, né? Então, é nesse calor das emoções ali que a lei legitima a prisão em flagrante. É quando acaba de acontecer os fatos. Aí vai todo mundo para a delegacia. E naquele calor das emoções, ela representa, a gente colhe representação, colhe oitiva, ele vai preso, porque a prisão ela se formaliza ali, no calor dos fatos, né? Mas aí passa o final de semana, ela tem o arrependimento, ou a família dele vai na vítima, né? E fala, tem que trabalhar, como é que vai manter os filhos? Aí ela vai na delegacia e retira a queixa, né? Até não é o nome certo, né? Juridicamente. Mas a Lei Maria da Penha, desde 2006, fala que essa representação ela não pode ser feita em sede policial, não, sabe? Então, a gente vai continuar o curso das investigações, né, apurando a autoria, reunindo os elementos do crime, materializando isso em documentos para mandar para o judiciário, para lá ele ter a punição. E a Lei Maria da Penha, ela não prevê
pena pecuniária, cesta básica, para o agressor, não. Ele vai sofrer uma pena mesmo de detenção ou reclusão. Ele vai preso. Se ele não foi preso no calor das emoções ali, quando aconteceu o fato criminoso, não se acionou a polícia, futuramente, lá no final do processo, ele vai ser preso. Né? Ou, nesse ínterim, terá a prisão preventiva dele. Se assim a gente achar por bem solicitar ao judiciário, ou se lá eles decretarem por pedido do promotor também de justiça. Doutora Raquel, e quando essa mulher resolve denunciar, resolve dar um basta e chega na delegacia, como que ela chega? A polícia ouve também os filhos, porque a gente sabe que muitas vezes os filhos acabam presenciando essas agressões no dia a dia. Como foi o caso da nossa participante, da nossa ouvinte de ontem, que participou conosco, ela disse que os filhos já torciam para uma separação. Então chega um momento que os filhos querem que aquilo acabe, querem que aquele relacionamento abusivo ele se encerre ali. Como que eles chegam na delegacia? Sim. Capelinha, ela dispõe de uma delegacia especializada no atendimento à mulher. Então, após a reforma, a entrada dessa vítima, né, na delegacia, ela é apartada das outras delegacias, dos outros assuntos. É uma entrada específica, onde ela vai ser atendida pela autoridade policial, né, que sou eu, e as minhas escrivãs, né, que são Geralmente duas. são mulheres. São mulheres. São mulheres que têm mais trato, né, já é mais sensível, né, não que um homem também não possa ser, né, mas eu acho que a mulher ela se sente mais à vontade. Sim. Quando ela relata, né, uma agressão para outra mulher, né, porque a gente se entende melhor. Então ela comparece, ela vai ser ouvida e os crimes de violência doméstica, como a própria palavra diz, são cometidos na maioria das vezes no ambiente doméstico, né? E ali não tem muitas testemunhas que não seja do ciclo familiar. Então a gente sempre busca ouvir também um filho, não muito pequeno, para não constranger muito a criança, né? Mas uns filhos assim, mais adolescentes, uma mãe, um avô que às vezes está ali no quintal, está presenciando. São esses tipos de pessoas que a gente vai colhendo as oitivas para fazer essa materialização, né, do fato ofensivo a ela. E aí, futuramente, a gente ouve também o suposto agressor para concluir o procedimento e mandar para a justiça. Salientando que essa denúncia, porque às vezes a mulher ela tem vergonha de ir na delegacia, né? Cidade pequena, às vezes não quer se expor, e ali ela pode fazer a denúncia pelo 181, né? Que é um canal de denúncia que a gente recebe diuturnamente. Isso a gente tem 5 dias para dar uma resposta para a Secretaria de Direitos Humanos, porque o crime contra a mulher é um crime contra a dignidade humana dela. Então, isso tudo é muito controlado. Então, em 5 dias, a gente tem que ir na casa dela, apurar, né, e colher a oitiva dela e dar uma resposta para a secretaria do que foi feito. Às vezes, encaminha um pedido de medidas protetivas, pede para o sujeito se afastar do lar, proibição de contato, suspensão de posse de arma, porque, né, às vezes muitas pessoas hoje estão conseguindo essa posse de arma de fogo. A gente oficia para ser suspensa essa posse da arma, pede pensão alimentícia, sabe? Então, o leque, né, de medidas é amplo. E o descumprimento dessas medidas gera um pedido por nós de prisão preventiva. Né? Isso aí é certo, da justiça deferir, sabe? Então, é o que está alertando e está dando efetividade a essa causa nesse calor de emoções, assim. Se ele não é preso em flagrante, ela denuncia, ou vai pessoalmente, ou via telefone, ou aciona 190, ou temos também o site da delegacia virtual, onde ela pode fazer o boletim de ocorrência virtualmente, dentro da residência dela. Ali, se ela pede as medidas protetivas, ali ela noticia o que está acontecendo com ela, tudo sem se dirigir à delegacia. E ali a gente recebe essa notícia, a gente faz o procedimento, entendeu? E ali o judiciário defere as medidas protetivas, a gente tem que encaminhar em 48 horas para a justiça, e a justiça é célere nesse tipo de procedimento, defere.
o sujeito é intimado que não pode se aproximar, tem que se proibir a aproximação por celular, por rede social, e se ele descumpre, ela faz nova notificação dessa denúncia de violação dessas medidas e a gente representa pela prisão preventiva. E ali é expedido mandado de prisão e ele vai ser preso por isso. Então, a maioria teme por isso, né? E ameaça, e sabendo dessas consequências, desse amparo legislativo que ela tem, breca muito a mulher de evitar esse auxílio policial. Não procure a polícia, porque senão vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque ele já sabe, né? Do que virá para cima dele. Sim. Doutora, a gente sabe que o trabalho do professor na sala de aula é muito importante quanto a isso, porque no olhar de uma criança que vem de um lar que tem um relacionamento abusivo, que tem agressões, dá para sentir que tem alguma coisa errada. Nesse tempo todo que nós ficamos nas aulas virtuais, isso deve ter prejudicado bastante o trabalho de identificação dessas agressões, né? Sim, Jailson. A gente percebeu uma diminuição de notícias de crime, onde chegava por nós pela rede escolar, né? Que acionava o conselho tutelar quando via alguma mudança de comportamento da criança, do adolescente, que às vezes estava sofrendo algum abuso em casa, quando, né? Se tratando de mulher, né? Ou presenciando o pai agredir a mãe. Isso, as professoras, elas percebem isso com muita facilidade, né? E com o reinício da vida escolar, eu já percebi que essa rotina de denúncia via escola voltou a normalizar, entendeu? Só nesse ano eu já recebi uns 10 notificados do Conselho Tutelar, noticiando esses tipos de crime que foram repassados pelo ambiente escolar a eles. É um fator muito positivo. É uma coisa tão repugnante a violência doméstica, a violência contra a mulher, que até os próprios presos, né, os apenados que estão em cumprimento de pena nas cadeias, eles não aceitam quando chega esse elemento lá, né? É preso por violência doméstica, violência contra a mulher, eles mesmos eles não aceitam. Esses presos eles têm que ficar, de certa forma, separados, né? Sim. Na época até que a Polícia Civil geria a cadeia, a gente tinha uma cela separada para abrigar esse tipo de criminoso, né? É tipo um código de ética, né, deles, que não aceitam, que acham muito ofensivo, né, esse tipo de crime mesmo. Ainda mais quando é estupro, né, crime contra a dignidade sexual, sim, e aí a gente tinha que separar mesmo, para eles não fazerem da justiça, né. É verdade. Doutora, qual que é o conselho que a senhora dá como policial civil, como mulher, né, como delegada, para essas mulheres que ainda estão em casa, às vezes sofrendo a violência, imaginando ele vai mudar, vai chegar um momento que Deus vai tocar nele e tal, e elas não fazem a parte delas. Qual é o conselho que a senhora dá para a gente encerrar a nossa prosa aqui? Jailson, assim, ontem foi o Dia da Mulher, né? E é um dia que a gente tem que parar e refletir o tanto de avanço de direitos que a mulher já conquistou, o tanto que ainda se pode conquistar, o tanto que pode ser feito de políticas públicas para evitar esse tipo de violência doméstica. E a mulher ela tem que valer essa série de direitos que a ela são garantidos, né? Tem que observar o relacionamento, não pode se calar, não pode aceitar nenhum tipo de violência contra ela, quer seja física, psicológica, patrimonial, sexual. Isso não pode ser tolerado mais, Jailson, né? Ela tem que dizer que não quer, que não suporta, tem que procurar uma rede de proteção, de apoio, que ampare e dá um basta nessa relação aí prejudicial a ela e aos filhos também, né? Que quando tem filho, não traz prejuízo só à mulher, e se estende a toda a sua prole, né? É verdade. E isso é muito ruim. Então, mulher, não se cale, né? Procure fazer seus direitos, porque todos nós necessitamos viver dignamente, sem ofensas à integridade física, emocional, psicológica. Todos nós merecemos ser muito felizes. É verdade. Não é? Eu estou me apegando muito à entrevista de ontem, que tiveram frases que marcaram para mim, que a Maria disse para mim, falou assim, olha, Jailson, qualquer coisa
que seja contra a liberdade da gente, através da agressão, é um preço muito alto para a gente ficar num relacionamento assim. Você apanhando, Sim. apanhando, apanhando, sendo humilhado e tal, é um preço muito alto, a vida passando e você se submetendo àquilo e aceitando aquilo. Então chegou um ponto que eu dei um basta. E realmente é isso, né? Não tem preço, não tem conforto, não tem uma casa bonita, não tem um carro, não tem um luxo, nada que seja melhor do que ter a liberdade, né? Sim. E ter um lar harmônico, que não tem agressões. Não tem nada que supera isso. Sim, foi o que ela falou ontem, né? A É, minha paz, ela tem um preço muito alto. é E é verdade. isso mesmo, né? Sem paz a gente não é feliz, né? É verdade. Doutora, obrigado pela sua presença aqui. Bom trabalho, tá bom? Parabéns à Polícia Civil, principalmente especializada de defesa das mulheres. Eu acho que é importante isso, porque a partir do momento que a gente conseguir cessar essa violência, fazer com que outras mulheres tenham essa consciência de denunciar sempre, nós vamos ter filhos melhores, porque eles não vão ver um lar violento e automaticamente isso não servirá de exemplo para que no futuro eles cometam esse tipo de violência também. Muito obrigado, viu, doutora? Com certeza, Jailson. É um prazer aqui estar com você novamente, né? Um abraço aí a todos os ouvintes da rádio. E estamos lá na delegacia, à disposição de todas. Tá bom? Ok. Repórter Jailson Pereira para a Rádio Aranãs. Rádio Aranã.